Desde o dia 22 de fevereiro, aqui na Novo Tempo, nós começamos uma campanha de 10 dias de oração. Eu queria nesse instante convidar você a orar comigo. Senhor, nós precisamos muito da Tua graça, da Tua paz na nossa vida. Em oração, pedimos que o Senhor tome conta de tudo o que temos e tudo aquilo que nós somos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesses dias de oração, nesses 10 dias de oração, nós estamos pensando um pouco mais e melhor como Deus nos ouve. Para isso, eu mostro aqui para você a revista Esperança Deus Me Ouve. Peça agora mesmo para que você tenha uma oração mais eficiente, mais segura. Nesse instante, nós, mais do que pensar em orarmos, também temos a campanha das 10 horas da manhã. Eu quero convidar você, todos os dias mantemos às 10 da manhã. O programa está escrito? Começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Está Escrito. Eu queria poder entrar aqui pela televisão, pelo seu celular e dar um abraço aí em você. E agradecer sempre a parceria que você faz conosco, assistindo, compartilhando os conteúdos aqui do programa Está Escrito. Muito obrigado por esse carinho e também por acreditar que o ministério aqui de pregação na TV Novo Tempo é um ministério abençoado por Deus. E você fazendo isso, você vai ajudar muitas pessoas. Então, fica aqui o meu abraço, em nome de toda a direção, da produção, da parte técnica, os câmeras, que Deus abençoe você agora, nesse exato momento, onde você está, não importa o que você esteja fazendo. Eu espero que a graça de Deus te alcance, os anjos do Senhor te abracem nesse momento como um muro de fogo e te proteja de qualquer perigo e qualquer problema, tá bem? Nós aqui da Novo Tempo preparamos um material extraordinário, fantástico. Estava faltando esse material aqui na nossa lista de revistas, que é a revista Esperança Eu no Universo. Eu vou colocar aqui só para dar um close. Essa revista é para ajudar você que tem aí um jovem, um adolescente que está vivendo uma fase terrível, está lutando contra a sua identidade, a identidade da família, o que o pai, o que a mãe ensinou. Você já não sabe mais como ajudar essa pessoa a entender ou se aproximar de Jesus, da Bíblia, da igreja. Então você precisa agora mesmo pedir essa revista, esse material, para você entender como abordar melhor esse tipo de pessoa e talvez seja aquilo que ele ou ela esteja precisando nesse momento para se aproximar de Cristo e voltar a desenvolver a fé, a confiança em Deus, participando da igreja, participando com os amigos, lendo a Bíblia, enfim. Como é que você pode receber esse material, a revista Esperança Eu no Universo? Você pode entrar em contato agora mesmo com o número que está aparecendo aí, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar todos os dias de segunda a quinta no horário até às 11h30 da noite, tá bem? Você pode ligar. Na sexta-feira, o nosso horário ele termina um pouquinho antes, tá bem? Então, se você quiser ligar, você pode fazer isso e pedir esse material que vai ajudar muito você nesse processo de comunicação, de aproximação com esse jovem que talvez esteja sofrendo com a sua identidade espiritual. Se você, porventura, prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você pode mandar no número 12 982 44 4449. Você vai mandar uma mensagem, vai receber um link, vai clicar no link, vai preencher algumas informações e assim você vai receber no melhor endereço que você está apontando ali, tá bom? Lembrando sempre que não é pegadinha, não tem custo nenhum para você. Você pode pedir que você não vai pagar nada, não vai pagar correio, não vai pagar nada. Sabe por quê? Nós temos aqui uma parceria extraordinária com os Anjos da Esperança. São pessoas que dedicam os seus recursos mensalmente aqui para Novo Tempo continuar existindo. Nós não somos uma TV comercial, nós somos com fins educativos, religiosos, então a gente usa aqui esse espaço para fazer essa parceria com você, Anjo da Esperança. É muito importante a sua doação. Então faz o seguinte, olha,
se você ainda não é anjo, mas gosta do ministério da Novo Tempo, liga aqui para a gente para tirar suas dúvidas e descobrir como é que você pode ser um anjo da esperança. O telefone é esse aqui, ó, 0 operadora 12 21 27 30 30. Seja um anjo e ajude a Novo Tempo a ir mais longe. Obrigado aí, viu? Pela sua fé, sua parceria e nos dá condição de continuar a pregar o Evangelho aqui através da TV, da rádio, da web, enfim, todos os meios possíveis. Nós estamos aqui falando, no programa Está Escrito, sobre um tema interessante, pecados capitais. E hoje chegou o tema de falarmos sobre o pecado da inveja. Você gosta de falar sobre pecado? Talvez você esteja pensando assim, pastor, não tem outro assunto melhor para a gente estudar junto, não? Bom, hoje esse tema, ele não é muito falado por aí. Você pode pesquisar na internet, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas não falam, sabe por quê? Porque as pessoas, elas acabam dizendo que precisam de coisas mais positivas. Porque a vida está muito complicada. Veja, não é necessário você assim, fazer nenhum estudo técnico, entrevistar milhares de pessoas para você descobrir que nós não gostamos de falar sobre o pecado. Mas por que razão a gente não gosta de falar sobre o pecado? Sabe por quê? Porque falar sobre o pecado é você revirar o lixo que tem aqui dentro do coração, a gente tem dentro de nós. É você tocar em feridas que estão abertas. E isso sempre vai ser doloroso, sempre vai ser desencorajador. É por isso que a gente prefere se esconder do assunto do pecado e a gente prefere esconder o nosso pecado. Como é que a gente faz isso? Falando sobre ele na vida dos outros. A gente não gosta de falar do nosso, mas dos outros, ó, senta que a conversa é longa. Mas sabe de uma coisa? Na psicologia, isso pode ser entendido como projeção. O que é isso? É um mecanismo de defesa. O pecado da inveja, provavelmente ele esteja na galeria daqueles que são mais difíceis de você admitir como sendo uma fraqueza pessoal sua ou minha. Nós conhecemos muitos invejosos, não é verdade? Você lembra de algum aí? Mas nós não admitimos que somos invejosos. No meu ministério, eu não me lembro mesmo, nenhuma vez ter ouvido de alguém dizendo assim, pastor, olha, me ajuda, sabe por quê? Eu sou invejoso demais. Olha, eu já tive conversa com pessoas que admitiram pecados diversos, inúmeros, mas inveja, nunca ninguém admitiu. Eu também não consigo, assim, admitir facilmente esse pecado. Não é fácil. Provavelmente você também não consiga. Mas o que a gente tem que fazer? Queria te convidar aí a Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 1. Olha o conselho do apóstolo. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Olha, lutar contra a inveja é um imperativo bíblico, despojando-vos. Você precisa se despojar. Ou seja, nós temos todos a mesma necessidade. Mas como é que eu posso verificar se a inveja ela é um vício que está presente, ativo na minha vida? Qual que é a melhor forma para eu criar assim, uma conscientização pessoal sobre esse problema? Como é que a Bíblia pode me ajudar a tratar essa fraqueza, essa dificuldade que eu tenho, que você tem? O que a Bíblia diz sobre inveja? A primeira coisa que a Bíblia fala sobre inveja é que ela sempre vai ser uma obsessão pelo outro. A inveja não diz respeito muito a você, mas diz respeito ao outro. Claro, tem a ver com você, mas essencialmente com o outro. A inveja ela vai causar uma disfunção na nossa percepção. É como se fosse sujar as lentes que nos ajudam a enxergar a vida. Os efeitos da inveja, eles vão envenenar a nossa alma. E essa maldade, ela vai nos colocar sempre diante da perspectiva em que o outro é mais importante. O que o outro tem, o que o outro fez, o que o outro é. A vida alheia, ela passa a ser a minha prioridade. E dessa forma, né, eu preciso entender que entre o invejoso e o fofoqueiro,
não tem muita diferença. Porque quem repara muito no que o outro está fazendo, de alguma forma ele está amarrado nas cordas da inveja. Jesus mesmo, ele alertou sobre esse problema. Ele diz assim, como é que você pode dizer ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco aí do seu olho, que está sujo, quando na verdade tem uma viga, tem uma trave aqui no seu olho? Ele falou isso lá no Sermão do Monte, em Mateus 7, verso 4. Veja, a palavra portuguesa, inveja, ela vem do latim, a palavra invidia, que significa você olhar torto, é um mal olhado. Daí vem a expressão olho gordo, dando a entender que o invejoso, ele sempre vai olhar o próximo desejando o que ele tem e odiando o próximo por causa daquilo que ele tem. O invejoso, ele sofre sempre em consequência da felicidade alheia, a felicidade do outro, e o crescimento, a prosperidade que o outro tem. Isso incomoda demais o invejoso. Ele vai dizer, não, está roubando, ele está fazendo uma coisa errada, alguma coisa errada ele está fazendo. O invejoso não admite a felicidade e a prosperidade do outro. Você está preocupado demais com o que está acontecendo com as pessoas assim que estão perto de você? Então preste atenção. Provavelmente você é um invejoso. Duro falar isso, né? Duro pensar ou admitir isso. Ainda que você pense que não está cobiçando nada, que não te pertence. O invejoso, ele sempre vai ter atenção principal naquilo que não pertence a ele, naquilo que não é da conta dele. Seu olho é gordo demais. Mas não é somente isso, uma disfunção da percepção. A inveja, de acordo com a Bíblia, ela também é derivada do orgulho, da soberba. Mas como isso? A inveja, ela vai nascer da soberba, do orgulho. Veja, o orgulho tem o foco no eu, no meu. De uma forma parecida com o orgulho, tudo para o invejoso ele vai orbitar em torno de si. Mas como isso? A inveja ela tem duas caras. Uma é expandida, a risonha. Quando o mal acontece com as outras pessoas, ela fala, bem feito! E a outra face da inveja é aquela amarrada, tristonha, diante da prosperidade, da felicidade da outra pessoa. Como é que pode, viu? Mas justo ele trocou de carro de novo. Veja, ele fica feliz por causa da desgraça que acontece com o próximo e ele fica triste com a boa sorte, com a felicidade que o outro tem. É como que se a felicidade alheia afetasse a sua felicidade. A tristeza alheia alegrasse a sua alma. A questão, no final das contas, não é necessariamente o outro, você está entendendo? Por isso que a inveja é parecida com o orgulho, porque a questão não é o outro, mas a questão é o meu, é o eu, é o que eu estou sentindo diante do outro. Eu queria te convidar a vir aqui a Provérbios, capítulo 17, verso 5. Olha só o que diz aqui esse texto, ele é bastante esclarecedor. Provérbios 17, o verso 5, diz assim: o que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. O que se alegra na calamidade, preste atenção, hein? Não ficará impune. Quem tem inveja, ele se entristece quando vê que uma pessoa é feliz e passa bem, mesmo quando ela não merece, dizendo que ele pensa assim, porque essa pessoa não deve ter isso, e eu falo assim porque isso é o certo, estou buscando a justiça sempre. Sempre tem uma justificativa para o invejoso. Mas ao mesmo tempo ele fica triste com a promoção do fulano. Porque isso de alguma forma pode afetar, trazer transtorno para si ou para as outras pessoas. Então dessa forma ele alega que o seu pecado é um temor legítimo. Não, mas se isso acontecer, estou preocupado porque vai trazer dificuldade para os outros, para mim, inveja. Veja, o invejoso ele vai ficar desanimado, ele vai ficar infeliz, porque outro ganhou o lugar que ele mesmo havia pleiteado por seus esforços. E ele não admite isso. Mas além de tudo isso, sabe o que inveja é? Ela é maligna. Olha só o que diz aqui, Tito 3, o verso 3. Diz assim o texto: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A origem da inveja é maligna. Por detrás dela está o próprio diabo, tentando com cordas manipular você. Sabe por quê? Porque o próprio diabo teve inveja de Deus e por isso ele deixou de ser um anjo de luz. Ele foi lançado do paraíso, de acordo com Ezequiel 28:16. Sabe? As pessoas que são dirigidas pela maldade, tem pessoas que são más, né? Essas pessoas aí, que você está lembrando agora, elas geralmente vão receber instantaneamente o pagamento dos seus atos. A gente espera isso. Mas não é sempre o que acontece. Muito facilmente o justo, o fiel, ele pode desenvolver inveja das pessoas más. Sabe por quê? Porque o mal não paga imediatamente. Às vezes demora, você fala, mas ele está prosperando, como é que pode isso? Mas é por essa razão que a Bíblia faz uma exortação dura, dizendo assim, olha, conta esse problema. Salmo 37, o verso 1 e o verso 2. Não se esqueça desse verso, desses dois versos. Diz assim, Salmo 37, 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores. Tem muita gente má fazendo coisa errada. Você está irado com isso? A Bíblia diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Se é do mal que alguém age para o mal, com o propósito de estabelecer o mal, não é problema seu, é de Deus. Não tem inveja, entrega para Deus. Mas a inveja, ainda de acordo com a Bíblia, tem uma quarta característica. A inveja é enganosa. Olha só o que diz Tiago 3, verso 14 e 16. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso. Olha só o que diz, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja, o invejoso, ele vê as coisas pelo avesso. Para você entender como funciona isso, é mais ou menos como se alguém estivesse olhando para uma peça de tapeçaria, o tapeceiro trabalhando ali, ele está olhando a parte de trás, o tapeceiro trabalhando, onde a imagem ainda não está definida. Apenas tem um monte de linha emaranhada que está se amontoando ali. Ele não é capaz de visualizar o desenho final. Sabe o que acontece? Quando a gente cobiça, nós nos deparamos com essa realidade das coisas. Mas é apenas diante de algo confuso, algo distorcido, que a gente entende que a inveja não leva a nada. Porque a inveja nunca apresenta a verdadeira face da realidade. Porque ela é extremamente enganosa, ela é distorcida, ela consegue enganar com os olhos. Você está enxergando, você pensa que é uma coisa, mas não é. Porque a inveja não te deixa enxergar as coisas como elas de fato são. Mas tem uma quinta característica estranha da inveja. Qual é ela? A inveja é vazia, ou seja, ela não tem fruto, não leva a lugar nenhum. Tiago 4,2 diz assim, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, os invejosos, eles não se satisfazem com aquilo que eles têm. O carro dele não é bom o suficiente, a casa não é espaçosa, o casamento não é um casamento feliz, os filhos não são bons, o trabalho dele é um trabalho esgotante, os amigos dele não são também pessoas de confiança. Os invejosos, eles são um buraco sem fundo. O invejoso, ele troca amigo, ele troca o trabalho, ele troca os lugares, ele troca as coisas, como ele troca de roupa. Ele descarta tudo, sabe por quê? Por mais progresso que ele tenha feito na vida profissional, na vida pessoal, ele sempre vai se sentir uma pessoa vazia, gananciosa, sempre vivendo daquilo que o olho indica, aponta no que o outro está fazendo. Mas tem uma sexta característica da inveja, sabe? A inveja, ela é uma distorção também na natureza humana. Olha só o que diz Marcos, capítulo 7, verso 21 a 23. Diz assim, ó,
Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia e agora preste atenção, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, você nasceu com o software da inveja instalado dentro do drive do seu coração. É isso. Mas não somente isso. Por causa desse problema, da nossa natureza corrompida, a inveja passa a ser uma sétima coisa. Ela passa a ser incontrolável. Olha o que diz Provérbios 27:4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Tá, a inveja ela é incontrolável, ela destrói, ninguém resiste, é uma força grande demais. Mas quais são as consequências da inveja? Vamos dar uma olhadinha. Primeira consequência, analisando no efeito coletivo, Gálatas 5:26 diz assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja, a inveja ela não é um pecado passivo. Ela faz o nosso braço, as nossas mãos se moverem na direção da nossa cobiça. Ela gera provocação, contenda, divisão. As igrejas lá do passado sofriam isso, foram afetadas por esse problema espiritual. Mas muitos dos problemas que aconteciam lá no passado, as igrejas hoje também enfrentam, tem a mesma origem. No fundo, a dificuldade, ela enfrenta hoje a mesma realidade, porque as pessoas, as comunidades, são infectadas pela inveja. O conselho de Paulo, que é um conselho antigo, ele diz o seguinte, não nos deixemos possuir de inveja, de provocação, nós devemos ser resgatados. E isso é um mandamento divino para os nossos dias. Qual que é a segunda consequência? É um efeito pessoal? Olha o que diz Jó, capítulo 5, verso 2. Diz assim, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. A inveja traz destruição? Não destrói apenas a pessoa, ela faz ainda mais uma outra coisa. O que ela faz? Salmo 73, 21 e 22 diz assim, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. A inveja traz irracionalidade, mas não para aí. Provérbios 28, 22 diz que aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, a miséria, a destruição. É isso que a inveja faz. Mas tem um efeito físico, e esse aqui é terrível. Provérbios 14, 30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja traz doença interna, está entendendo? Mas a inveja tem um efeito espiritual. Gálatas 5, 19 e 21 diz, ora, as obras da carne são invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você pode ir à igreja, dar o seu dízimo, ser fiel, participar do louvor, mas se você é invejoso, você não vai para o céu. É o que a Bíblia fala. Diante dessa cena, como que a gente pode combater a inveja? Primeiro conselho, precisamos nos despojar, despir esse nosso pecado da inveja. 1 Pedro 2,1 que nós lemos diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas. Primeiro passo para a mudança é você admitir, é não esconder o problema. É necessário você entender que é uma fraqueza e pedir ajuda a Deus. É necessário clamar por mudança. Senhor, me ajuda, como é duro lutar com a inveja. Essa é a primeira realidade. Mas tem uma segunda forma que você pode combater a inveja, é desenvolvendo a satisfação. Paulo disse, Filipenses 4, 11, 12 e 13, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei ser humilhado, sei ser honrado, sei tudo sobre todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, ele disse, e ele continua, tanto de fartura como de fome, de abundância e escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Se satisfaça em Deus. Mas tem um terceiro motivo ou razão que você pode usar para lutar contra a inveja. Desenvolver humildade. Filipenses 2:3 diz,
Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, quando nós consideramos os outros, nós deixamos de pensar só em nós mesmos, nós temos menos inveja e nós somos então duplamente abençoados. O quarto e último conselho, Salmo 119, verso 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele, Senhor, encontro satisfação. Veja, quanto mais perto de Deus, mais longe eu estou dos meus pecados e das minhas fraquezas. Quanto mais perto eu me relaciono com Deus, mais longe eu fico de mim mesmo. Portanto, salvação é você estar mais perto do Salvador do que dos seus pecados, do que dos meus pecados. Andar com aquele que pode me fazer fugir daquilo que me assombra é o conselho que a Bíblia dá para quem reconhece que tem o problema da inveja. Talvez você hoje esteja sofrendo algo até acumulado ao longo do tempo, um problema que você até mesmo não tinha identificado na sua vida, que era o problema da inveja. Você nem mesmo percebia que se incomodava demais com os outros. Casamento, amizade, felicidade, tristeza. E isso fez talvez de você uma pessoa fofoqueira, sem você perceber. Mas todo mundo percebe o fofoqueiro, que a língua dele não cabe dentro da boca. Ela sai arrastando no chão. Para você mudar essa história, se aproxime de Cristo. Clame a Ele, se submeta a Ele. Fala, Senhor, satisfaça o meu coração. Me faça ser feliz com o que eu tenho. A felicidade não está numa outra casa, num outro carro, num outro trabalho, em outras amizades, em outra família. A felicidade está aí, Deus pode satisfazer você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É Deus quem pode dar a você aquilo que você não tem, realização, felicidade. E Ele pode fazer isso hoje. Essa é uma característica da salvação, uma mudança necessária. Você precisa ser satisfeito com o que você tem. Você deve dizer assim, olha, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. É simples, mas está pago. É meu, mas é de Deus. Você aceita esse milagre aí na sua vida? Vai ser difícil? Talvez. Mas não é impossível. Eu quero hoje me colocar com você, na presença de Deus, dizendo assim, Senhor, muda aqui dentro, vai. Não dá mais para continuar assim. Eu quero me satisfazer com o que o Senhor me deu. Podemos fazer essa entrega agora? Você pode orar? Feche seus olhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Queremos nos despojar da inveja. Nós estamos cansados, Senhor. Esse pecado tem nos sufocado, mas nós queremos que a alegria nasça, a satisfação também. Por isso nos aproximamos de Jesus, nosso Salvador, entregando a nossa vida nas mãos dEle, orando no nome poderoso de Cristo. Amém. O programa está chegando ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante, mas eu queria te lembrar uma coisa, a mais importante de todas. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.